Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 14 de março de 2018. Altered Carbon, da Netflix, discute imortalidade com roupagem cyberpunk. Em Altered Carbon, nova série que a Netflix estreou na sexta-feira 0202, não há mais simples corpos, eles são chamados de capas, já que o que interessa. A consciência, agora é armazenado em cartões de memória, os cartuchos. Pela soma certa, uma pessoa pode pular de capa em capa ao seu bel prazer, o que, na prática, torna os mais ricos imortais. É nesse mundo que Takeshi Kovacs Joel Kinnaman, de House of Cards, desperta em um corpo estranho, 250 anos depois de sua morte física. Ex-membro de um grupo rebelde que perdeu a luta contra a digitalização das consciências, ele é trazido de volta pelo ricaço Lawrence Bancroft James Purefoy, que lhe oferece sua liberdade. Em troca, tudo o que ele pede é que Kovacs descubra quem tentou assassiná-lo. Baseada no livro de Richard K. Morgan, publicado no Brasil sob o título Carbono Alterado, a série é uma das mais ambiciosas produções originais da Netflix, com um exuberante cenário futurista que está anos-luz adiante de outras histórias da ficção científica na TV. Altered Carbon é a primeira de seu tipo, é proibida para menores e tem a escala de um filme hollywoodiano, diz o protagonista Joel Kinnaman, que passou pelo Brasil para promover a série. Podemos criar um universo com efeitos especiais e retratar a violência e o sexo de forma realista, de um jeito sério. E o ator sueco de 38 anos não mente. Assim como não economizou no visual, a série não poupa em cenas de sexo, nudez frontal e violência que jamais iriam ao ar não fossem pelas plataformas de streaming ou canais premium como a Bo. Na série, o significado do corpo mudou, e se não pudéssemos explorar isso completamente, seria um desserviço ao público, completa Renée Elise Goldsberry, que interpreta a líder revolucionária Quill. Imortalidade. A produção tem à frente um time que não é estranho ao universo da ficção científica, além de seu protagonista ter interpretado Robocop no remake de 2014, dirigido por José Padilha. Sua criadora Laeta Kalogridis produziu o blockbuster Avatar e escreveu O Exterminador do Futuro Gênesis, o ainda inédito Alita Anjo de Combate. Mas a Blade Runner é a maior inspiração para Altered Carbon. Bebendo na fonte do clássico de Ridley Scott, a série mistura noir e cyberpunk em uma história que, para além das cenas de lutas bem coreografadas e dos efeitos especiais, também levanta questões filosóficas sobre o que nos torna humanos. Foi muito difícil, para mim, aceitar a premissa central da série, reflete Kinnaman. Nós todos somos atraídos pela ideia de viver para sempre, ver o que vai acontecer com a raça humana, mas a série mostra que a nossa humanidade está profundamente ligada à nossa mortalidade. E quando nos tornamos imortais, perdemos a nossa humanidade. Acho que essa é uma lição valiosa. A colega de Shane Lachan, que vive Heilien, irmã de Kovacs, se pergunta desde as gravações se ressuscitaria um ente querido, mas ainda não chegou a uma resposta. Eu sou egoísta e há tanto que gostaria de fazer. Gostaria de conhecer meus tataranetos, mas se você assistir a série, você vai entender que é muito mais complicado do que parece. A imortalidade, em Altered Carbon, também é um fator de extrema desigualdade social. Os ricos, chamados de Matusalens, acumulam riquezas por séculos, ganham status de deuses e vivem em sofisticadas residências nas nuvens, em uma metáfora claríssima que, para Kinnaman, também pode ser aplicada à vida real. Nos Estados Unidos, a geração que está crescendo agora é a primeira que vai viver menos que seus pais, mas ao mesmo tempo os ricos vão viver mais do que nunca. O que retratamos na série é um exagero extremo disso. Como sociedade, nós não queremos que essa desproporção na distribuição de riqueza continue assim.
A explicação espírita para o que a série Altered Carbon, da Netflix, onde não há mais simples corpos, eles são chamados de capas, já que o que interessa, a consciência, agora é armazenado em cartões de memória, os cartuchos. Pela soma certa, uma pessoa pode pular de capa em capa ao seu bel prazer, é explicado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, onde ele apresenta a reencarnação, nas perguntas abaixo respondidas pelos Espíritos 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência. 166. A como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito. Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram, esse é o seu desejo. 166c. Parece resultar desse princípio, que após ter deixado o corpo a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender, é evidente. 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência o espírito dá um passo nascendo do progresso quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. A reencarnação é aceita como lei natural, que favorece a evolução do espírito. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. Cada reencarnação é precedida de um planejamento, que permite ao reencarnante renascer no meio propício e junto a pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divinas que, não condenando o infrator tal como apregou algumas interpretações religiosas, concede ao espírito a oportunidade de corrigir erros, cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando pessoas. Nesses termos, a reencarnação é, por princípio, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo. Ninguém dela está livre. O autor espírita Carlos T. Rizzini, na obra Evolução para o Terceiro Milênio, classifica a questão dos tipos de reencarnação em três: compulsória, proposta e livre, conforme vemos a seguir. Reencarnação compulsória é aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância dele, até mesmo sem o seu conhecimento. É por sua índole, própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. É uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige longas expiações. 2. Reencarnação proposta é aquela que leva em consideração o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito.
Mentores espirituais estudam, sem imposição, seus débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência física, tendo em vista a liquidação ou diminuição de dívidas e possibilidades de progresso moral e espiritual. 3. Reencarnação livre é aquela que é própria dos missionários, espíritos redimidos perante a lei divina ou próximos da redenção no plano terreno. São os que possuem ampla liberdade de escolha. Chegam ao plano material para o desempenho de tarefas elevadas em qualquer segmento do conhecimento humano, tanto nas ciências como na filosofia ou religião. Neste último, tornam-se um Sócrates, um Buda, um Krishna e, notadamente, Jesus de Nazaré. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de março, por Feijão.